É centro mais à beira. É bagunça e calmaria. E ao fundo o céu azul de Fortaleza. E é com crença e trabalho, movimento e coragem, com criatividade e vontade que a arte se faz e transforma. E em meio a isso, aceitamos o convite do artivista Rian Fontinelli para tomar um chá. E ele, em retribuição, aceitou bater um papo com a gente. Simbora? Minha mãe, solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. De atravessamento, de certa forma, entre poesia, literatura, pintura, gravura, o exercício do ateliê. E um exercício de labuta mesmo árdua mesmo. Eu tenho que isso tampouco é nenhuma bandeira, mas o meu exercício é de sujar as mãos, é de construir mesmo, de acordar 7 horas da manhã, já estar trabalhando, já estar pintar a manhã inteira, trabalhar, quer dizer, é um dia que precisa de percorrer dessa forma, né? A coisa da artesania. E aí vem todo um lastro do meu pai escultor, do trabalho braçal, do meu avô artesão, gravador, quer dizer, são quase como ofícios, né? Então, assim, a arte para mim não passa por um encantamento, por um deslumbramento, é um atravessamento árduo, duro. Não é fácil. Eu penso dessa forma mesmo, como um mergulho, como um questionamento, e a coisa braçal, né? De montar mesmo a tela, de esticar, de pintar, de voltar, de passar semanas para fazer um único trabalho, parando, voltando, dialogando com outros. É um pouco esse processo. Então, na verdade, é um processo de ofício, de escolha mesmo, ou de reconhecimento. É dor ou é prazer? De uma forma muito honesta, eu digo que eu tenho sentidos inquietos, todos. E isso é muito forte, isso é muito presente. Então, na verdade, é quase um transbordamento do que se faz, do que eu dialogo. Na verdade, é um carrossel de imagens, sempre, seja em palavras, seja em imagem, seja em som. Eu sou disléxico e eu tenho repetido isso porque, de certa forma, isso me traz um pouco essa compreensão, não como uma disfunção, mas como uma apreensão diferente, num tempo diferente das coisas. Então as coisas um pouco saem por transbordamento. Mas eu trabalho por séries, eu trabalho pela exaustão de uma ideia, de um conceito. Nessa possibilidade eu demoro anos, às vezes, num certo tema. E aí eu percebo que, na verdade, eu sempre pintei e desenhei, eu gravei a mesma coisa. Sobre o silêncio, sobre a memória, sobre a ausência, sobre a presença. Quer dizer, a ausência, para mim, é a presença, o preenchimento do que já foi, do que se perdeu e de como você reconta isso para você. Tampouco é um trabalho extremamente biográfico, não é isso, mas vem o outro, muito mais que a mim. E, de certa forma, eu me vejo também no outro. Tem uma palavra que, cada vez mais, eu tenho um pouco mais de consciência, a palavra é crua, né? E há uma honestidade, quando eu falo crua, eu penso no mais simples, no mais intenso. Descobrir isso no outro, para mim, é importante. E, de alguma forma, eu trago, reverbero e reconstruo isso nas imagens que eu
que eu mostro. Então é muito mais além do que um corpo nu, né? Do que uma mulher com um gato, cadeira, com diálogo. Aí entra a ideia do corpo. Em termos de linguagem, eu acho que poucas coisas são tão honestas quanto a linguagem corporal, quanto a presença corporal, quanto essa coreografia, que nem sempre é pensada, mas que o corpo nunca mente. Mesmo quando ele esconde, quando ele preserva, quando ele camufla, ele se evidencia, ele deixa pistas. Porque nós, muito mais do que pele e pelo, nós somos memória. Né? Muito mais do que desejo, muito mais do que ausência, presença. É uma memória que raramente é clara, raramente é ciente, é consciente. Então tem uma honestidade que para mim me diz muito. Quer dizer, a palavra pode ser incisiva, mas ela não necessariamente é honesta. A imagem raramente é honesta, porque aí você cria uma construção, falo seja uma fotografia, seja uma lembrança, né, que é uma imagem revivida, mas o corpo em si ele é extremamente honesto, que é a palavra tange a imagem em mim. Pela palavra se faz atalho, o atravessamento, para eu falar exatamente disso, falar de memória, falar do silêncio, falar de um silêncio que não é mudo, de um silêncio que não é passivo, mas de um silêncio que é de algazarra, um silêncio de confusão, um silêncio de prólogo. Porque eu penso que antes do gesto, e quase tudo é gesto, e aí eu entendo o gesto como intenção e ação, antes desse ato há um ínfimo instante, em segundos, de que você fica consigo. Eu acho que a palavra sempre diz, então não há possibilidade dela não dizer nada. Mas é o processo de uma palavra quase como um poemeto, né? Uma palavra onde tem um oceano de significado. Então, quando eu leio a palavra silêncio, ou se dissipe, odisseia, ausência, flama, para mim há impregnado uma série de conceitos que eu dou vida, ou por vivência, ou por reconhecimento daquela palavra, uma série de coisas. E aí eu penso a palavra exatamente assim, como um poemeto. Então, quando eu falo a palavra hiato, eu penso no exercício de interstício, de distância entre uma coisa a outra, desse caminho que raramente é linear. Dentro desse caminho a palavra um oceano, e entre o oceano vem uma odisseia, percorrendo um caminho onde eu tenho que enfrentar desafios, onde não há volta, onde o único caminho é seguir, e que nesse exercício todo está numa palavra como hiato. Então essa construção é diária. A poesia de fato é muito presente na minha vida. E há uma certa coerência, quer dizer, o jeito de falar, de escrever, de pensar. Essa é uma palavra que eu busco, e talvez seja um processo que nunca vai ter fim, que é coerência. De um dia não ser tantos, de um dia poder ser um, né? Eu acho que nós somos muitos, sempre. Costumo perguntar ao outro, né, quem é você? Eu quero saber quem é você. E você por si, não por uma leitura que eu faço, não por uma leitura do que teu exercício corporal, do que tua roupa, do que você lê, do que o teu idioma, do que tua geografia e teu ofício te dizem. Não. Eu quero saber o teu mais simples. E aí você pode me dizer, sou quem gosta do mar. Ou sou silente. Ou não sei. E aí sempre o não e o silêncio como respostas sempre. Quer dizer, me interessa o que o outro vai me dizer. E mesmo que o outro não me diga, eu sei que isso fica para si. De alguma forma você questiona. A poesia é quem me ensina sobre sermos a mesma coisa, todos que passamos pelas mesmas dificuldades, por paixão, por amor, por decepção, por medo, por melindre, pela perda. Perda talvez seja uma das coisas mais motivadoras ou mais revolucionárias que temos. E aí eu não penso nela como essencial para viver, eu tento, desconstruí-la, ou desconstruir as minhas perdas. Aí talvez seja para mim a lição com a pintura. Quer dizer, não importa de certa forma todo o meu mergulho, minha ressignificação na imagem construída. Mas aí eu deixo para o outro, o que o outro vai somar e como o outro enxerga, como o outro vai validar e legitimar aquela imagem ou aquele poema.
Então, assim, eu tenho uma diferença muito grande de separar as coisas, né? A fotografia, a pintura, a gravura, a performance, a dança, o teatro, a literatura, a música. Para mim, tudo é a mesma coisa. Quer dizer, eu elegi um ofício, elegi uma linguagem, que é a pintura. Quer dizer, eu sou pintor. Que talvez seja extremamente anacrônico essa afirmação. Mas para mim há uma intenção política ao dizer isso, né? ao construir isso. Acho que ainda estou muito longe de aprender a pintar. E eu falo isso de uma forma honesta. Mas é esse exercício diário, ou talvez seja só o processo de me pôr à frente para que eu chegue, de certa forma, nisso. Quer dizer, isso é um pouco porque a utopia, né? Porque um sonho... Bom, sonhos, utopia não servem para absolutamente nada. Servem para te fazer caminhar. O importante é esse processo, é caminhar. Então, quando eu uso a palavra odisseia, de certa forma, eu não penso no exercício heróico, né? Não penso em Ulisses, não penso em Homero, não penso na mitologia grega, mas eu penso que todos nós passamos inevitavelmente por um caminho que nunca volta, porque voltar é voltar por outro caminho. Quer dizer, quando eu penso nisso, aí como urbanista, como arquiteto, eu penso na planta de um labirinto. De novo, sem a metáfora do minotauro, do aprisionamento. Não, na verdade, eu penso na planta como, assim, as pessoas esquecem o mais básico de um labirinto. O labirinto é um caminho sem volta, é você ir. Porque se você volta, você vai voltar possivelmente por outro caminho, vai ter... E você também é outro, né? E você é o outro, porque a cada instante você se soma, a cada instante você se transforma. Voltando, quando eu pergunto quem é você, eu nunca penso no restrito, porque nós somos irrestritos, de certa forma, nesse processo. Mas há coisas elementares que permeiam os nossos muitos, que permeiam os nossos caminhos, as nossas voltas. Então, as coisas mais simples, né? Os cheiros, o tato, mais simples, que às vezes extremamente ternos, às vezes intensos, às vezes viscerais, mas não há volta. Então, quando eu penso, de certa forma, na vida ou no sentido, é ir. Na verdade, não há muita coisa. Cada vez mais eu tenho tentado simplificar tudo. O resto é realmente vaidade e medo. Quando eu vim para cá, esse galpão não existia, como tem hoje aqui, e só tinha rato e morcego, né? Então hoje é cheio de passarinho, bem-te-vi, às vezes eu vejo uns bem-te-vis aqui. E aí, tá gostando desse papo? Pois fica atento, que já tem a parte 2, com Rian Fontinelli, aqui, no centro da cidade, em seu ateliê. Se curtiu, compartilha, participa, deixa teu comentário. Tamo junto. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées, et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent.